Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Wellington Macedo, de volta ao nosso programa ao vivo, gentilmente aqui conosco novamente. Estação Cultura FM, Estação Notícias e Faculdade de Direito da FUMESC, parceria para esse quadro de grande sucesso aqui para o nosso jornal também. Hoje, o assunto: poluição sonora e perturbação de sossego. Você de casa, dentro do nosso espaço aqui do quadro, se quiser participar, endereçar uma pergunta, o professor Wellington, sempre como sempre faz, né, ele estará aqui para responder também o seu questionamento. Se der tempo durante o quadro, se não, após o quadro, a gente envia a sua resposta. O nosso WhatsApp é 999219705. 999219705. Entenda direito dessa quinta-feira, dia 6 de junho. Professor Wellington, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Erivelto. Bom dia aos ouvintes da Estação Cultura. Muito bom estar aqui de volta para a gente bater esse papo com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, professor Wellington. Eu já começo perguntando aqui como que a lei trabalha a questão do excesso de ruído, do excesso de som, professor. Olha, Erivelto, desde que as cidades começaram a crescer, essa questão do barulho, da preservação do sossego, da tranquilidade das pessoas, é muito discutida. E é claro que o Estado, através da lei, tinha que intervir. Então é até importante alertar o nosso ouvinte do seguinte: desde a década de 40, perturbar o trabalho ou o sossego de alguém é considerado uma contravenção penal, e a lei impõe uma pena de até 3 meses de prisão para quem comete esse delito. Essa perturbação pode ser causada por aparelhos de som, que é o mais comum, mas também pode ser por gritaria, por uma profissão que incomoda e causa barulho, e até por um cachorro que late a noite inteira. Se esse som for tão alto e tão insistente que puder causar dano à saúde, aí pode ser enquadrado como poluição sonora, que é um crime muito mais grave, dá pena de até 4 anos de reclusão. Tem também uma infração de trânsito, que é ter aquele som no carro que faz barulho acima do permitido pelo CONTRAN. Esse pode dar até apreensão do carro. Bom, para além dessa esfera criminal que a gente falou, lá no direito de vizinhança, que é uma coisa que a gente já comentou aqui no programa, existem regras para garantir a segurança, a saúde e o sossego das pessoas. Quem se sentir prejudicado em qualquer uma dessas áreas, sossego, saúde, segurança, pode procurar a justiça para resolver esse problema. Tem mais uma coisa: a prefeitura de cada cidade tem a obrigação, que a gente chama de poder de polícia, de evitar que os estabelecimentos causem barulho. Cada cidade tem leis específicas para isso, e não respeitar essas regras pode dar multa para o dono do estabelecimento e até cassação do alvará. No direito, a gente fala que são as 3 responsabilidades que vêm da poluição sonora: a penal, a civil e a administrativa. Existe realmente um horário em que é permitido fazer barulho? Tem alguma questão? Se fala muito disso, até determinada hora pode. O que fala a lei em relação a isso, professor? Isso é um grande mito, Erivelto. A gente ouve das pessoas, né? Até às 10 da noite pode fazer barulho. É uma fake news, como está na moda falar agora. Não existe horário para fazer barulho. O que existe, na verdade, é o seguinte: o limite das emissões sonoras varia do período diurno para o período noturno. A gente mede isso em decibéis. Para mostrar a diferença, aqui nas zonas residenciais urbanas, o limite é de 55 decibéis durante o dia e 50 durante a noite. Então, olha só, existe um limite noturno que é menor, mas existe também um diurno. Esses dados que eu estou apresentando aqui são de uma norma técnica que a gente tem, que cuida dessa questão de poluição sonora. É a NBR 10151. Essa norma aí é federal, mas todos os estados, todos os municípios, eles podem reduzir ainda mais esses limites, dependendo aí da lei de cada lugar. Então, para resumir e destacar para o nosso ouvinte, não tem essa história de que é liberado barulho até as 10 da noite ou qualquer horário que seja. Em todos os horários tem um limite a ser respeitado. Essa pergunta aqui eu acho que vale para muita gente que está nos ouvindo aqui também, né? Muita gente deve se enquadrar nesse tema aqui. Se eu tiver um vizinho barulhento, né? Se eu tiver esse problema com o vizinho, com som alto, alguma coisa nesse sentido aí direto, como resolve esse problema? Como resolver essa questão aí, professor? Erivelto, sem sombra de dúvida, a melhor forma de lidar com o incômodo que um vizinho te causa por barulho é por conta de uma televisão alta, por conta de um cachorro, como a gente disse, que late a noite inteira, é uma conversa.
A gente tem uma visão equivocada de que a polícia, a justiça, o Ministério Público tem que intervir sempre para resolver esse tipo de problema. Resolver por conta própria, sem aquele desgaste da justiça, da polícia, ainda é o melhor caminho. Se isso não for possível resolver de forma amigável, a gente entende que nem sempre essa ponte é possível, o outro caminho é buscar a conciliação ou a mediação. Para isso existe um órgão chamado Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Para exemplificar, aqui em Machado, o Sejusc chegou faz menos de um mês e funciona lá no prédio do fórum. Tá, como funciona? Lá no Sejusc, sem advogado, sem assessoria nenhuma, é possível chamar os vizinhos para uma conversa e essa conversa vai ser mediada por alguém que tem uma formação específica para isso, formação em mediação. E as pessoas lá no Sejusc conseguem chegar a um acordo para resolver o problema antes de tudo isso chegar num processo. Então é um caminho, sem dúvida, muito menos desgastante, o caminho da autocomposição, do que o caminho processual. Se nada disso resolver, a conversa, a mediação, e então não tem acordo, o caminho é acionar a justiça e o juiz vai determinar a cessação da perturbação de sossego e aí ele vai impor uma multa no caso de desobediência ou até o crime de desobediência propriamente dito. Vai variar do caso a caso na decisão do juiz. 11 horas e 32 minutos. Nós estamos com o professor Wellington Macedo, da FUMESC, Entenda Direito, dessa quinta-feira, falando sobre poluição sonora, sobre perturbação de sossego. É bem interessante essa do Sejusc, nessa mediação. Muita gente não sabe, a grande maioria, né, das pessoas não sabe que existe esse serviço aí, buscando sempre o acordo. Realmente bem interessante. Em relação à questão vou emendar uma pergunta antes de falar sobre a questão da polícia aqui, viu, professor? Repetindo, frisando, quem tiver algum problema nesse sentido, é só procurar o fórum lá, o setor, para ter acesso ao Sejusc? Como é que funciona? Bom, na verdade existe então esse serviço de conciliação e mediação e ele é oferecido pelo Sejusc. Então ele funciona lá no fórum, é só chegar no fórum e procurar o Sejusc. Vai ter lá um servidor do fórum que vai fazer a termação, vai ouvir o seu problema e aí vai correr todo o processo, vai chamar a outra parte e vai tentar esse acordo. Isso não é um processo judicial, é uma tentativa de acordo pré-judicial e quem vai conduzir esse processo é uma pessoa que tem formação para isso. Uma pessoa que estudou para facilitar acordo entre pessoas que têm um problema entre si. Então, sem dúvida, Erivelto, é um caminho para resolver problemas de vizinhança, para resolver problemas de família, problemas patrimoniais menores. É, sem dúvida, um caminho muito mais fácil, muito menos traumático e desgastante do que litigar, do que procurar um advogado e ir direto para a parte litigiosa no judiciário. Esse é o caminho, né, que toda a justiça brasileira está seguindo. Tentar dar instrumentos para os cidadãos se autocomporem, fazer essa autocomposição. Daqui a pouco queria saber sobre a questão de estabelecimentos comerciais também, bares, enfim, igrejas e tal. Mas sobre a polícia, professor Wellington, muita gente ouve aquela expressão, eu estou com problema de barulho na minha rua, eu estou com alguma coisa assim lá no meu bairro. Mas eu já chamei a polícia várias vezes, a polícia já veio aqui, já fez boletim, mas até hoje não resolveu. Como é que responde isso? A polícia, na verdade, chamar a polícia resolve? Rivelto, chamar a polícia resolve em partes. Vou explicar. A polícia militar, ela tem que intervir nesses casos, porque, como a gente disse no começo da conversa, perturbação é um delito. Poluição sonora, inclusive, é considerado um crime grave, dá uma pena alta. Mas a gente tem que compreender que o papel da polícia é de repressão. O papel do direito penal, do direito criminal, ele é punitivo. Ou seja, ele age depois do problema, não antes dele. Então, nem a polícia, nem o direito penal vão resolver esse problema que você tem aí de perturbação de sossego para o futuro. Vou dar um exemplo. Se o vizinho barulhento lá, que você está tendo problema, for autuado por perturbação de sossego, ele vai ter que comparecer no juizado especial criminal, ele pode ter que cumprir uma pena, mas isso não significa que ele vai parar de perturbar. O caminho para resolver esse tipo de conflito para o futuro é aquele da composição amigável, do direito civil, fazer um acordo homologado pelo juiz ou uma ordem judicial que determine a cessação da perturbação. Então, chamar a polícia não resolve o problema para frente, ela só gera uma punição para quem descumpre a lei. Então, muita gente às vezes fica na expectativa achando que aquilo é um processo, vai ter... Não, na verdade é um registro, né? Mas que cria-se uma expectativa
esse registro que a polícia faz, né, esse TCO, termo circunstanciado de ocorrência, ele vai gerar uma punição para aquela pessoa que está perturbando, que está transgredindo a lei e causando perturbação de sossego. Mas a resolução do problema para o futuro não é objeto desse TCO, não é objeto do direito penal. Exatamente. Então o caminho ou é a conciliação por conta própria, ou é a conciliação através de um órgão, que é o Sejusc, ou através do judiciário, através do juizado especial ou assessorado por um advogado. Antes de perguntar aqui o professor Wellington Macedo, conosco ao vivo, Entenda Direito, dessa quinta-feira, eu sempre repito, porque tem muita gente que pega o nosso programa em andamento, e é importante que todos entendam o que está ocorrendo aqui. Nós estamos falando de perturbação de sossego e poluição sonora. Vamos às perguntas que estão chegando aqui, acho que até algumas já foram até respondidas, mas vamos fazê-las aqui e ver se a gente consegue responder os nossos ouvintes que sempre participam. Tem um comentário aqui, não tem o nome da ouvinte, se ela colocar aqui a gente fala, mas verdade, cachorro aqui na minha rua, meus vizinhos têm cachorros fechados, late muito, perturba demais o barulho deles, saem para trabalhar e o cachorro fica sozinho, realmente é complicado. Ela não falou o local, mas ela fez um comentário aqui, o nosso muito obrigado pela participação, ouvindo aqui o Entenda Direito com o professor Wellington. Outra ouvinte, deixa eu ver aqui da onde, Jardim Novo Milênio, não tem o nome, mas é do Jardim Novo Milênio. Pergunta para o professor em relação à questão da zona rural. Tem um vizinho que aluga chácara no final de semana, o som muito alto, não tem sossego. É igual também na cidade. O que falar em relação a esse barulho? É o que você falou agora há pouco, né? A pergunta é muito boa, Erivelto. A gente acha que perturbação só ocorre na cidade. Na verdade, ela é mais comum na cidade. Mas na zona rural, inclusive, esses limites de som que eu citei para vocês são mais baixos. Então, se na cidade, durante o dia, eu posso fazer um barulho aí dentro da lei de 55 decibéis, na zona rural ele é de 45 ou 40. Então, na zona rural, pelo perfil da população que lá reside, pela a facilidade que o som tem para se propagar, a poluição sonora ela se dá com índices ainda menores de ruído. Então, tudo que a gente falou aqui em relação à perturbação, ela vale para a zona urbana e vale para a zona rural com esse diferencial. Então, o silêncio da zona rural tem que ser ainda maior que o silêncio aqui da zona urbana. Então, vale a pena aí a ouvinte tentar procurar o Sejusc para tentar mediar essa situação para resolver o problema dela, sem dúvida. Até registrou o nome aqui, é o Marquinhos, do Jardim Novo Milênio, que fez essa pergunta. Da Alameda Araújo, Jardim do Lago, quem participa aqui é o Paulo. No caso sobre vizinhos que mantêm entulho e piscina com água parada. Na verdade, não é o assunto nosso poluição sonora, mas a gente pode responder para ele aqui, se o Wellington puder, né? O assunto nosso é poluição sonora e também perturbação de sossego. Mas a pergunta dele é sobre entulho, piscina com água parada. No caso de fiscalização de forma correta, existe o perigo de contágio em relação à dengue. O que você pode falar sobre isso, Wellington? Não é o tema, repito, mas é a pergunta do ouvinte nosso. Quando a gente fala de vizinhança, acabam surgindo todos os tipos de problemas, né, Livel? Nesse caso, primeiro dizer que se o terreno for baldio, é obrigação do proprietário mantê-lo limpo, cercado e com calçada. É o que diz a legislação municipal aqui de Machado. E também, provavelmente, a legislação municipal de várias outras cidades. É o comum da proteção municipal. Se for uma casa e estiver abandonada, tiver lá água parada, o ouvinte pode chamar a vigilância sanitária municipal para fazer essa fiscalização. Então, a vigilância pode ir até o imóvel, no setor de saúde, e fazer uma notificação para o proprietário para que resolva esse problema. Em qualquer uma das duas hipóteses, a fiscalização é pela prefeitura municipal, que além de ter o poder de polícia para resolver problemas de perturbação, também tem o poder de polícia para resolver problemas de terreno sujo, água parada e vários outros que a gente encontra aí dentro do direito de vizinhança. Bom dia, como é que fica a situação se o vizinho for do tipo, se o vizinho não aceitar, se o vizinho não gostar das reclamações em relação à reclamação do barulho? Qual que é o procedimento? O morador que mora aqui, já é o Renato, que mora na Vila Centenária. Olha, Renato, como eu disse, o melhor caminho é sempre a primeira conversa. Uma conversa pessoal, com gentileza, e tentar resolver o problema. Se não conseguir resolver por conta própria, a gente tem um instrumento que é a mediação, que pode ser feita no setor próprio, no Sejusc, lá no Fórum da Comarca. Mesmo com a mediação, com o profissional tentando resolver o problema, não foi possível, aí o caminho é procurar realmente um advogado para entrar com uma ação específica para resolver esse problema. Então, pedindo ao juiz que dê uma determinação, que determine que a perturbação cesse, e aí o juiz vai impor uma multa, vai impor, inclusive, o crime de desobediência, caso não seja cumprida a decisão dele. Esse é o caminho, né? Existe aí uma gradação, digamos assim.
Queria dizer aos ouvintes, tem outras perguntas que não estão relacionadas ao nosso tema, que é a poluição sonora. E também nós estamos falando um pouco aqui de perturbação de sossego, mas não vamos deixar vocês sem resposta não. O Wellington vai responder aqui após o nosso programa, a gente envia respostas aqui. Agora, em relação a estabelecimentos comerciais, professor Wellington, o mesmo vale, né, se eu tiver um comércio, um bar ou até uma igreja próxima à minha residência, a lei diz a mesma coisa em relação a isso? A pergunta é muito boa, porque eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo sofre com uma oficina, um bar barulhento do lado de casa. E a gente tem visto também muita gente reclamando do som alto de igrejas que existem lá nos bairros. Erivelto, independente do gosto musical e até da fé de cada um, esses estabelecimentos têm uma lei para cumprir. Então, nesse caso, a gente aplica a responsabilidade administrativa. Como eu disse, é papel da prefeitura de cada cidade fiscalizar se os ruídos estão dentro do limite permitido. Então, além de poder chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência, quem tem aí um bar barulhento, uma oficina ou até uma igreja, pode protocolar uma reclamação lá no setor de fiscalização da Prefeitura Municipal. Se a Prefeitura não resolver, o Ministério Público está aí para isso. Então, o cidadão pode também formalizar uma denúncia pessoalmente na Promotoria de Justiça da sua comarca ou até pela internet, na ouvidoria do Ministério Público, né? O site é www.mpmg.mp.br e o Ministério Público vai abrir uma investigação, o que a gente chama de inquérito civil. Vão ser juntados documentos do estabelecimento, vai ser feita uma mediação, uma tentativa de acordo entre o Ministério Público e quem está infringindo a lei e, se nada também for possível, através de acordo no Ministério Público, o próprio Ministério Público vai acionar a Justiça através de uma ação civil pública para buscar a solução do problema. A Cleonice Silva, da Rua São Lucas. Na verdade não é uma pergunta não, ela está comentando aqui. Bom dia, parabéns a vocês aí da FUMESC, professor Wellington, por esse assunto que nos ajudou muito. Ela tinha uma pergunta para fazer, mas já foi até esclarecida aqui. Ela mora na Rua São Lucas, no Jardim das Oliveiras. Eu aproveito para fazer uma pergunta minha aqui do estúdio mesmo sobre a sua última resposta. Procurando a prefeitura não resolvendo ou não indo para resolver, o que o cidadão vai fazer? A prefeitura tem uma demanda muito grande, então a prefeitura tem que dar uma resposta ao cidadão, a obrigação dela. Caso essa resposta não venha, o que a gente orienta é procurar o Ministério Público. Aqui em Machado, por exemplo, quem cuida desse assunto é a 2ª Promotoria de Justiça, funciona ali na Praça Antônio Carlos, em cima ali da loja dos japoneses. A promotoria que tem obrigação de cuidar da parte ambiental, então cuida dessa questão de perturbação de sossego e poluição sonora. E aí lá no Ministério Público, ele, além de acionar a prefeitura, pedindo informações, vai acionar também o comerciante ou o responsável pelo estabelecimento que está causando perturbação. Então o caminho é esse. Primeiro tentar junto à prefeitura, que tem essa obrigação, que tem o poder de polícia. Caso não resolva em tempo razoável, o Ministério Público está de portas abertas para receber o cidadão para resolver esse problema. A gente tem lá no Ministério Público uma série de procedimentos em que o problema foi resolvido, em que as medições foram feitas, foi feito ajustamento de conduta, o problema cessou. Então, a gente tem um índice bom de resolução lá no Ministério Público e a gente está de portas abertas para atender a população lá. Wellington, muito obrigado pela sua participação. Professor Wellington Macedo conosco aqui nessa quinta-feira, um assunto bem interessante e importante, como os demais que os professores da FUMESC trazem aqui todas as quintas-feiras.